Saudações a todos, sou Marcos Arino Babalô e Calgondá. Esse é o canal do YouTube, eu sou seu do blog, no blog escrito www.urumilá-fa.com.br. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o assunto dos papagaios de Fá, pessoas que ficam aí repetindo Odu, frases de Odu e não sei o que, como se aquilo fosse questão de conhecimento. Eu vou explicar mais ou menos a origem disso, né? E por que essas pessoas fazem isso, porque se isso é certo, se é errado, se tem alguma coisa de útil nisso, tá bom? Quem quiser entender essa história dos papagaios de Fá, e também, né, que eu vou falar sobre de onde estão as fontes dos versos, de onde as pessoas aprendem isso aí, fique no vídeo que vai ver alguns, eu vou falar isso em alguns minutos, tá bom? Um abraço. Bom, vamos lá fazer o vídeo rapidinho aqui. Bom, esse negócio de papagaio de Fá, vocês vão entender até o final o que significa isso. Essa expressão eu vi no final, eu lembrei no final dela, acabou virando o tema do vídeo, né? Então, primeira coisa, quem acompanha esse no canal sabe que eu fiquei vários dias sem fazer isso, eu estava com a virose, e a virose ela tá com a garganta, né? Você fica com um catarro aqui, aí não dá para falar, gente. Então, a questão não é que eu não fiz porque eu estava com a virose, né? A virose não foi assim, mas é que a virose impede a gente falar direito. Então, ainda tô com a voz meio grave. Mas ela não tem nenhum mal específico, não dá febre, não dá nada, não é gripe, né? Mas, cara, não dá para falar, então não dá para fazer vídeo, né? Então, só lembrando também, eu e o Valnei, a gente vai fazer mais outro vídeo aí, continuando aquele assunto de iniciação, sobre questões práticas, então fique acompanhando e vai ter vídeo do Valnei. Bom, mas vamos lá, vamos falar sobre, primeiro vamos falar sobre as fontes de Fá, né, de conhecimento dessa religião. Primeira coisa importante, né, o meu resuminho aqui, para ser objetivo, né, eu sei que o vídeo não será rápido, eu já desisti de fazer vídeo rápido aqui. Então vamos lá. Primeira informação importante, não existe, cara, uma teologia, não sei, eu vou falar isso, talvez todo mundo, porque não sei se as pessoas sabem, mas não existe uma teologia unificada para esta religião, olha só. Ifá faz parte de uma religião, assim como o Ifá é um culto, o Candomblé é outro culto, tem o culto de Ogum é um culto, esse pessoal da tradição africana é outro culto, né? Chama-se, na realidade, é uma tradição religiosa, tem um pessoal lá de Cuba que é outra tradição religiosa, então isso tudo aí é baseado numa única religião, né? Então essa é a parte teológica. Esta parte teológica não existe uma consolidação, não tem uma coisa unificada, todo mundo diz, é essa aqui, ou seja, né? Então, não existe um cânon, tá certo, né? Um cânon, que são aquelas livros, aquelas bases, né, literárias que formam o conhecimento das pessoas que vão expressar a religião em termos de teologia. Os cânones juntos todos formam, né, um livro religioso, né? Nos judeus é o Talmud, né, a Torá, sei lá. Tem outro nome para esse livro que eles dão. Nos católicos é a Bíblia, né? É o cânon, né? É a Bíblia. Né? Então, o cânon são aquele conjunto de livrinhos que formam conhecimento, de pessoas que foram adicionando lá da história dele. Então, não existe isso, tá certo? Não existe. O que existe nessa religião, existem muitas fontes de conhecimentos separados, né, agrupados aqui, de pessoas que resolveram pesquisar, analisar a religião, né, e documentaram lá, principalmente pesquisadores, antropólogos, e aí tem um problema da abordagem dele, mas eu falo um pouquinho mais à frente, né, sobre isso, e que criou muitas versões para a mesma coisa, versões de coisas diferentes, criou uma coisa chamada narrativa. Só um momento, peraí. Então, continuando, né? A questão da narrativa. Tem muita narrativa. Narrativa é essas histórias inventadas para definir a sua verdade, né? Então, existe, então, devido a esse contexto totalmente dissociado, uma grande chance de pessoas diferentes falarem da mesma coisa de forma diferente, né? Por quê? Porque, né, não tem essa unificação, onde você vai buscar. E o conhecimento também é muito desigual, tem muito buraco nos conhecimentos. Às vezes você começa a aprender uma coisa, você pega uma fonte, o cara fala uma coisa aqui. Mas aquela pessoa, por exemplo, aquele antropólogo, aquele pesquisador, ele, numa religião muito vasta, num assunto muito interessante como essa religião tem, ele pega um aspecto, ele vai lá e fala sobre aquele pedaço, mas ele não amarra aqui no contexto. Como não tem essa amarração, ele fala sobre aquele pedacinho, aí o cara fala sobre assim, então a pessoa está entendendo que você sabe do conjunto, né? E realmente a obrigação do antropólogo, do pesquisador, ele não tem nada a ver com o conjunto da religião, tipo assim, a religião que se vire para montar o seu contexto teológico. Então ele fica falando sobre pedaço, né? E como é que as pessoas têm juntado conhecimento assim? Assim, as pessoas ficam lendo esses pedaços, buscando essas informações nos pedaços e lendo mesmo, né? Ou recebendo esses pedaços por tradição oral, que alguém conta para ele, é assim, assado, realmente é uma fonte.
tem gente que não tem paciência, né, ou capacidade de ler nada. Por que eu estou falando isso? Porque já tem muita coisa que já está escrita na religião. Essa coisa de que conhecimento da religião é só por tradição oral, isso é uma bobagem, né? É uma bobagem. A gente sabe que não é verdade mais, que está tudo já documentado, né? Assim, o conhecimento de verdade está documentado. Mas também existe muita informação que está só a nível oral. A gente fala assim, ó, eu ouvi falar isso, eu ouvi falar daquilo. E as coisas que eu ouvi falar nem sempre elas são boas, né? Tem qualidade, são verdades, mas não importa. Importa que esse conhecimento realmente tem uma parte que você pode adquirir pela tradição oral, e não é a majoritária disso, né? Não acredite mais nisso, mas as coisas são passadas. Então tem muita gente que às vezes pode ter se interessado, mas ela pegou um pedacinho aqui, mas ela não fez a unificação. Então essa é uma realidade dessa religião. Bom, como é que está? Só comparando, né, com a religião católica, hoje os católicos são referência, tem religião, tem teologia, filosofia, aquele negócio todo montado, Bíblia. Então, os católicos como é que eram? Olha, os católicos já foram assim como a gente está hoje. Então, a gente está hoje nessa religião no mesmo patamar pré-bíblico, né? Então, os católicos só foram ter a Bíblia com Gutenberg, né? Assim, muito tardiamente, 1500 alguma coisa, 1400 alguma coisa, eu não lembro exatamente a data lá. Mas eles só talvez século XV ou XIV que eles tiveram. Então os caras passaram muitos séculos sem ter uma Bíblia, né? E de onde vinha o conhecimento? Cara, o conhecimento vinha da Torá, né? Os livros judaicos, né? Os livros judaicos eram a fonte. Os judeus tinham o livro, né? Os judeus tinham a religião documentada. E aquela era a fonte, sempre foi uma fonte importante, sempre é e continua sendo a fonte de informação sobre a religião, da parte que se chamou de Velho Testamento. E o Novo Testamento tinha muito, naquela época tinha muito, como agora. Eu gosto de fazer esse paralelo com o católico, que é muito parecido. Tinham muitos livros, muita gente lá que escrevia sobre a vida de Jesus, os evangelhos eram dezenas, os evangelhos apócrifos, os evangelhos gnósticos, então tinha o pessoal dos agnósticos, tinham vários conjuntos de evangelho. Em determinado momento a igreja católica se reuniu e decidiu assim, vamos montar o nosso cânon, tá certo? E aí houve um processo de fato de pegar aquele monte de evangelhos que tinham lá, e a pessoa, foi o São Jerônimo, né, liderou isso, ele pegou e fez a seleção daqueles que ele considerava, que eles consideraram importante, né, com as traduções, e montaram o cânon. Então assim, significa o seguinte, que a Bíblia é formada por esse conjunto de livros aqui. Significa que tem um conjunto de livros aqui que estão à parte, fora da Bíblia, e que também falam sobre Jesus. E aí? Não, e aí, cara, olha só, aí é isso mesmo. Existe esse conjunto aqui que o pessoal, o papado, né, o pessoal de Roma, decidiu não considerar, e decidiu considerar esse, tá certo? E o que o ruim nesse processo é esse conjunto, mas esse conjunto continua existindo, sempre existiu. Por isso que os caras falam, o Evangelho Perdido de não sei quem, o Evangelho Perdido de Judas, o livro de Enoque, tem uns livros aí que não fizeram parte, eles decidiram não colocar, por vários motivos. Talvez ele não tivesse gostado da história, do formato, do tipo de conhecimento que estava adicionando. Os critérios eram deles lá. Mas foi muito pesado, mas existem até hoje. E não são coisas, não são livros secretos. Não, olha só, não são livros secretos. São livros conhecidos, apenas não foram utilizados. Se você é da religião católica, você tem que usar esse daqui e não esse conjunto aqui. Isso gerou uma confusão com o tal dos agnósticos. Né? O agnóstico, o cara que achava que tudo aquilo tinha que fazer parte. Mas não teve lá. Então a gente está hoje, só para eu dizer o seguinte, isso já foi um problema para a Igreja Católica, né? E a gente está hoje mais ou menos no mesmo patamar, tá certo? Né? E isso acontece tanto em Fá como no Candomblé. No Candomblé é pior, tá certo? Porque o Candomblé, ele não tinha nenhuma base, toda a base era tradição oral e só tinha esses livros desses antropólogos aí, tá certo? Aí então, e o Candomblé achava o seguinte, não, olha só, Ifá resolve isso, porque em Ifá está todo o conhecimento da teologia. E não é verdade, né? Não está todo, a teologia toda não está em Ifá. Ifá tem muita informação, os Odus trazem os valores, né, da religião, trazem exemplos, moral e ética, né? Mas não está ali registrado toda a coisa da religião. Existe uma parte do conhecimento teológico que está por fora disso, que as pessoas têm que se reunir para poder fazer. Mas então, nessas histórias que os babalorixás e yarorixás, né, os yarorixás e os babalorixás falam, não, Ifá tipo assim, eles estão achando que lá Ifá é a nossa Bíblia. E não é verdade, tá certo? Não, eu sou de Ifá, então é o seguinte, eu também achava isso, entrei e vi, olha, não, Ifá não é essa Bíblia que o pessoal tá achando que é não, tá? Então o pessoal do Candomblé achava assim, beleza, Ifá resolverá meus problemas, quando Ifá chegou, vou estudar Ifá, porque com Ifá eu estarei sabendo a religião inteira, e eles se decepcionaram, né? Ou se decepcionaram, pode dizer, se não decepcionaram, eles se desiludiram com isso. Não é verdade, Ifá reúne, como eu repetindo,
reúne muita informação, mas não está toda a teologia ali, você tem que ter informações adicionais, ou seja, a cultura religiosa é maior do que isso, tem coisas, conhecimentos, informações que estão fora de lá, não significa que esteja inverso. E Fá, ele contém a filosofia, né, da religião, tem muita gente que fala isso, né? Os filósofos ficam um pouco aborrecidos, né, quando a gente fala de filosofia, porque eles têm um método, têm uma forma de fazer aquilo, forma de dizer filosofia, mas no fato ali tem uma filosofia religiosa, filosofia de vida, e tem conhecimento, tem informações, tem ética. Mas Ifá é muito voltado, tem que entender o seguinte, Ifá tem um conjunto dos meios, onde estão lá a filosofia da religião, e tem o Zomodu, onde você pode pinçar pedaços de filosofia da religião, mais ou menos mais composta, mas Ifá é muito voltado para a pessoa, né? Lembra? Eu sempre falo isso aqui, Ifá é voltado para resolver os problemas das pessoas, para analisar, expor e exemplificar e orientar o comportamento das pessoas, né? E não ser basicamente uma Bíblia teológica, né? Então essa é uma coisa que você não vai efetivamente encontrar. Então Ifá não ajudou muito isso não, tá? E até complicou um pouco. Mas agora eu vou falar de outro aspecto, antes eu continuo esse aspecto, vou falar mais de um aspecto que é o aspecto da formação sacerdotal. Bom, eu sempre caracterizo aqui que existe um grande problema de formação sacerdotal nessas religiões, né? Nesta religião. A formação sacerdotal é péssima, muito ruim. Existe uma incapacidade teológica. As pessoas que são sacerdotes, que são os Yalorixás, os Babalorixás e os Babalaôs, né? São esses três aí. Eles, cara, uma parte deles é incapaz de exercer a função de sacerdote, diferente, por exemplo, de um padre que recebe uma formação para aquilo, uma exposição, diferente até de um pastor ou de um rabino. São pessoas que aprendem a teologia da religião, aprendem a base, estudam, discutem, analisam, exploram aquilo, né? E também são preparadas para falar em público, discutir as ideias, fazer proselitismo, não sei o que, que as pessoas são muito preparadas. Eu acho que são preparadas mesmo, são capazes de discutir, né? Na religião, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão da formação dos padres. Mas então, e nessa religião? Não, são pessoas às vezes muito toscas, de formações muito básicas. Hoje está melhorando, né? O nível sacerdotal está melhorando porque a própria sociedade vai melhorando, as pessoas que têm acesso à religião são pessoas de formação e de conhecimento geral muito maiores, né, do que era antigamente. Então você passa a ter hoje sacerdotes, né, Yalorixás, que tem condição de discutir, inclusive, com pessoas de dentro, sem sair jogando panela na cabeça das pessoas, sem sair xingando as pessoas, sem sair ofendendo as pessoas, né, entendeu? Antigamente era isso, você começava a conversar com um Babalorixá desse aí, você começar a questionar, ter pergunta, ter questionamento. Se você não levasse um passo fora, você ainda levaria uma panelada na cabeça, tá certo? A pessoa jogaria a panela em você, como se estivesse questionando ele. Por quê? Porque aquela pessoa, de fato, né, ela falava aquelas coisas que você tinha que ouvir aquelas coisas que ela falava, você não podia perguntar, você não podia questionar, mas isso aqui não está batendo com aquilo. Olha, você podia perguntar mais informação e ela ia dizer, grande parte das vezes, que você não deveria estar aprendendo aquilo, que no futuro ela falaria mais coisa, né? Isso é uma chance. Se você questionasse se uma coisa não bate com a outra, isso seria bastante ofensivo, que a pessoa não tinha formação, ela não sabia, ou pode não estar sabendo hoje, né? Não sabia lidar com pessoas, lidar com o corpo humano ali, e não sabia conviver com questionamentos e não tinha conhecimento para poder discutir com ninguém, né? Existem antropólogos, tem livros que estudaram isso, né? O fato, quando começou a entrar dentro do candomblé, mesmo na Umbanda, começaram a entrar pessoas que tinham formação acadêmica e começaram a procurar, beleza, eu estou entrando nessa religião, então vou procurar aqui os canos da religião, livro, pensar pesquisadores. Aí a pessoa começou a adquirir informação que não era a vinda daquele sacerdote. Então, quando ele começou a ter isso, começou a gerar um problema, que a pessoa começou a ficar desconfortável. Tem muita gente que começou até a começar a pesquisar, porque a pessoa não conseguia responder nada. O que antigamente era muito fácil, né? Você tinha lá, você era um pouquinho mais sabido num monte de gente ignorante, você começou a mudar a relação. Então essa entrada no candomblé de pessoas de cultura geral, cultura ampla e de raciocínio melhor, mudou muito a relação, a exigência do sacerdote. Mas então existe uma grande capacidade, e essa incapacidade teológica, uma das bases fora da formação, é a falta da base teológica comum, né? da base teológica, né? Porque isso até dificulta a questão de formação do sacerdote, porque é muito difícil você formar um sacerdote se você não tem lá qual é a base teológica, porque a própria teologia da religião vai determinar a forma como você faz o sacerdote. Veja bem, a formação de um padre é bem diferente da formação de um pastor, né? Por quê? Por que ela é diferente? Porque a base teológica é distinta, então exige do padre conhecimentos e abordagens que o pastor não precisa ter.
como essas duas religiões, apesar de serem religiões do mesmo Deus, serem divisões, né? Ali um cisma ali, né? Os protestantes de um lado e católico. A forma como os católicos veem a religião, veem a relação com Deus e o protestante vê é diferente, muito diferente. Gente, eu fiz um vídeo que eu falo sobre isso, né? Um dos vídeos antigos, vão nos vídeos antigos, lá tem vídeos bons sobre esse assunto teológico. Então, eles têm visões muito diferentes, né? Cosmovisões, visões transcendentais disso. Então, o padre, ele necessita de aprender filosofia, de conhecer os filósofos, filosofia antiga, porque a filosofia faz parte do conjunto teológico, né? Porque na teologia a religião se junta com a pessoa, com a razão humana, e esse formato e a nossa manifestação exprime a religião, né? O nosso pensamento. Por isso que a filosofia e a psicologia são importantes. Na religião, a visão a visão tosca dos protestantes não é nada disso. A relação não existe participação humana, não existe humanização de Deus, e a sua relação é direta com Deus lá, com os livros. Então você tem o livro e você e o livro, não tem mais nada. Então nessa formação não cabe um pastor aprender filosofia, não tem que aprender Kant, não tem que aprender nada. Né? A própria base teológica protestante é muito questionada. Os católicos dizem o seguinte, cara, assim, beleza, nós vamos discutir filosofia pela base católica, tranquilo, está documentado. E qual é a base de teologia protestante? Né? Fora o Barth, né? O Karl Barth, que chegou a documentar alguma coisa lá dos protestantes, tem uma ausência ali, eles não se entendem. E aqui, né, o cisma dos protestantes gerou divisões, e eles têm divisão entre eles aqui, dos protestantes. Né? Então, realmente é a sina do divisionismo. Então, a formação é diferente, assim como do rabino, né? O rabino também tem uma parte mística, tem lá uma cabala. Então, assim, a formação do que um rabino, como você monta o rabino, como você monta um padre, como você monta o pastor é muito diferente. O Islã, não sei o nome do sacerdote, eu sinceramente não tenho muito interesse pelo Islã, não. Mas é bem diferente, até porque a base teológica no Islã, cara, é muito mais... é muito menos o Corão, é muito mais a Sharia, né? Ou seja, o Islã é muito voltado para comportamento, né? À toa que as pessoas o Islã tem que dominar a sociedade, porque aquilo ali é voltado para aquilo mesmo, para dominar o comportamento das pessoas, a sociedade, como é que você tem que comportar. Então, é por isso que o Islã sempre exige uma sociedade teocrática, é o formato da religião deles, cara. Então, assim, é diferente. As religiões, apesar de ser mesmo Deus e tal, cara, as religiões, a teologia da religião faz uma proposta diferente para você e também para a formação sacerdotal. Isso é importante vocês entenderem. E o que acontece é que, como a gente não tem essa base teológica, fica difícil até dizer o seguinte, como deve ser a formação do Maorixá, do Babalaô. Cara, assim, a formação do sacerdote de Orixá e de Ifá são realmente muito distintas. Eu diria que para você ser um Babalaô, sim, você tem que conhecer filosofia. Cara, não tem dúvida. Sim, você tem que entender umas bases psicológicas, entender as pessoas, porque você está ali lidando. O Babalaorixá também tem que conhecer pessoas, não sei o quê, mas ele tem que conhecer filosofia, ele vai lidar com essa parte de fato, talvez não. Então, assim, mas se a gente não definir qual é essa base teológica, até falar de formação, tá certo? De sacerdote é muito difícil. No que pese, o que eu vejo na parte de Orixá, antigamente, hoje em dia já está diferente, né? A grande capacidade que eu falei do sacerdote de discutir com pessoas, discutir com outros. Cara, se você pegar, botar dois Baluxá juntos, é capaz de dois brigarem, tá certo? Né? Falando sobre religião. Se você botar um pastor e um Babalorixá junto, né, uma Maiorixá junto, é capaz do pastor acabar com aquele cara. Assim, esse é um fato que a gente tem. Né? Então a formação é muito ruim. Né? Agora, e dentro dessa região nós não temos a mesma base. Ifá é baseado em Orumilá, Exu e Olodumare, né? Azadjé também aqui. E já o culto de orixá é baseado nos orixás. E a presença dessa tríade aqui, né, já é meio, assim, é mais afastada, né? Tem muita gente que era de orixá que achava que o Olodumare era uma invenção, não precisava dele não, tá? Podia parar em Oxalá, eles diziam lá. Então, o próprio entendimento dessas duas coisas é diferente, né? E Ifá? Ifá, então, voltando agora, seguindo a minha sequência de Ifá, Ifá é baseado em quê, né? Então, isso aqui encerra esse ponto de explicação de base teológica e de formação sacerdotal. Beleza? Fechou aqui. Dá para falar mais 20 minutos sobre esse assunto, uma hora, mas vamos encerrar aqui. O que eu tinha que passar, já passei. Entenderam a dificuldade? Muito bem. Mas vamos para Ifá, né? Vamos falar do Ifá. O que acontece? Ifá é baseado em versos, né? Versos de Ifá, que são os Odus. Odus é o corpo literário e são versos
contém dentro dele, no contexto dele, a filosofia, tá certo, né? E os valores e a ética. E vou dizer para vocês, é muito difícil, muito difícil você, a partir dos versos, você entender e deduzir qual é essa filosofia, qual é esses valores lá, cara. A capacidade, a interpretação dos versos, para você transformar aquilo em psicologia, perdão, para você transformar aquilo em filosofia e em teologia, é uma coisa densa e complexa. É coisa para pessoas muito especializadas, pessoas que se dedicam a isso muitos anos, precisam estudar isso para poder chegar nesse estado. A gente sempre diz assim, Fá não é para gente burra. Isso não é preconceito não, gente. Isso é a realidade. Tá certo? E as pessoas que acham que vão entrar em Fá, vão ler os versos, vão entender tudo, vão sair falando teologia e filosofia de Fá, assim, estão enganadas, cara. É muito difícil mesmo você pegar um verso de Fá no formato lá africano, mesmo já traduzido lá, sei lá, para inglês ou português, dali você entender o que é aquilo que está querendo dizer, a filosofia daquilo, cara, é muito difícil. Você trabalha para anos, você pegar e ficar revisitando aquele tema vários anos, você pegar subtemas. Eu sempre estudo isso há muitos anos, né? E vou lá, e cada hora eu dou mais uma passada, depois que eu termino eu faço de novo, depois eu já passei esses 16, né? Eu ainda não vi todos os 256 na prática, né? Porque a gente só aprende também quando a gente vê na prática. Não tive ainda a sorte de todos caíram, mas caíram muito, talvez 80% já caiu para mim. Então eu já tive a oportunidade de visitar. Mas assim, é muito complicado você entender o que está querendo dizer ali, o que é essa frase, o que é essa expressão, o que é aquilo, né? Todo verso de fato tem um iniciozinho importante, ali você fica ali, às vezes eu fico matutando o que a pessoa quis dizer. Às vezes eu desisto sem ter entendido, porque eu acho que pode ter sido uma má reprodução, uma má tradução, as palavras estão erradas desde o início, ali você fica olhando ali. Às vezes não, quando você vê no basco, você vê que o basco tem aquelas notinhas, né, que às vezes tem coisas ali que são coisas muito regionais, são expressões dele. Então quando o cara usa uma expressão lá, ele fala, coisa de um animal faz tal coisa. Mas por que ele está querendo dizer? Os caras lá, com uma explicação do basco, você vai entender qual é o significado daquilo. Então o livro do Basco é interessante no sentido de você ver as notinhas lá, né? Eu sempre falo isso, o melhor do Basco não são os versos, tem muito poucos versos no Basco, né? Mas são as notinhas que estão associadas aos versos. Então, assim, estudar Fá é muito complicado. Então as pessoas acharam que, vou ter acesso ao verso e vou saber tudo da religião. Não é verdade. Não é verdade. O cara pode ver os versos, ficar repetindo e não saber nada do que está acontecendo, tá certo, né? E aí, baseado nisso que eu estou te falando, essa complexidade, o que tem muito aí por aí, cara? Vou chegar agora no finalzinho do vídeo, né, falar dos papagaios. Cara, tem muitos frasistas, gente. Porque é o seguinte, olha só, vamos lá. Qualquer pessoa hoje em dia consegue ter acesso a conteúdo de Fá. O conteúdo de Fá está publicado. Não existe nenhum segredo nisso. Não tem nenhum segredo. Onde o Babalôs pega informações? Nos mesmos locais que vocês têm acesso. Livros, citações, tratados. Tem um site cubano que vende tratado para quem você quiser, de qualquer profundidade, não quer nem saber. Se quer um negócio, ele reproduz. Tem cheio de site com cópias de livro, PDF, não sei o quê. Cara, é isso aí. Então tem muita gente. Então assim, não impede. Qualquer pessoa pode ter acesso àquilo, pode ler. E o que a gente tem hoje muito aí? Tem muito iniciados, a Ofacan, gente que fez primeira iniciação, que fez, sei lá, Ixefá, e fica... Aí o que o cara faz? Cara, ele faz aquilo que qualquer um pode fazer. Ele pega um tratado daquele, livro daquele, decora aqueles 256 odus, por exemplo, e aí fica citando frases, cara. O cara vira um especialista em frases, os frasistas, cara. E muitas vezes faz citações erradas. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que é muito difícil hoje em dia, né, você encontrar o que... Não, perdão. Você vai encontrar muita gente hoje falando, às vezes eu vejo, o Alô cita, porque o tal tá falando daquilo, eu falo, caraca, onde essa pessoa tirou isso? Cara, isso tem vários vezes. Primeiro, ele pode estar fazendo uma citação errada, associando ela a um odor errado, ele pode não ter entendido aquilo, ele pode ter pego uma fonte ruim para poder dizer aquilo. Então, cara, existem várias coisas. Então, no que pese os valores terem uma fonte comum ali, né? Na forma geral, na internet, esse negócio, você vai ver um monte de gente falando citações aleatórias, frasistas, que eles não entenderam o contexto daquilo. Eu vou falar mais um pouquinho agora, eu vou conseguir chegar nessa parte do contexto. Primeiro, eu queria falar o seguinte, existem duas grandes diferenças, né? O Fá cubano é baseado em pataqui, né? Tem muita gente que usa. E os tratados cubanos tem os tal dos pataquis. Os pataquis são as histórias que os cubanos inventaram. Pataqui é uma história de que o cubano inventou para representar o significado de um Odu. E os personagens da história não é nem Orumilá, nem Exu,
e nem Olodumare. Geralmente os personagens de Pataki são orixá. E Pataki, então esses tratados que falam sobre Odu, existem duas versões, né? Tem os Dice de Fá, que são, segundo eles, tá ligado ao pessoal de orixá lá do Lucume, e tem o tratado de Fá mesmo lá. Por quê? Porque é o seguinte, os cubanos inventaram esses pataquis todos, né, que estão associados lá. E eles usaram como fonte para criar esses tratados, né? Esses tratados foram criados muito tardiamente. Alguém pensa, não, esse tratado existe há muito tempo. Não é verdade, não é verdade. Eu não vou falar sobre isso aqui, porque isso aqui eu vou escrever um texto sobre isso, vai estar no blog. Não vou fazer vídeo não, porque vídeo, cara, vai ter um texto, tá? Então, as pessoas usaram como fonte para fazer aqueles tratados, né? Fora informações lá, usaram o Mapuíu, tá certo? Que é uma fonte ruim de Fá. O Mapuíu é uma fonte ruim de Fá, o livro dele, e o Ibiê. O Ibiê é o que ele, por quê? Porque o Ibiê é o que tinha na época. E isso tudo foi juntado, foi escrito aqueles tratados. Depois os tratados foram escritos mais ou menos, esse tratado de Fá na década de 60. O primeiro tratado de Fá foi escrito por uma pessoa do culto de Orixá. O cara era da culto de Orixá, não era Babalô. Aí ele escreveu um tratado de Fá. Depois os caras foram mudando, fazendo novas edições, e aí tem duas vertentes lá. Então, você está falando de um cara, o cara pode estar falando de uma coisa e falando da outra. E como falei, isso tudo é disponível como negócio. Do lado nigeriano, onde você encontra versos de verdade, você tem pessoas com fontes confiáveis, o Abimbolá, né? Teve aquele trabalho que eu falei, o VG, do lado africano. Eles perderam isso tudo. Né? Lembra hoje em dia, a Nigéria é assim, metade é católico, metade é muçulmano. Bom, e o pessoal de Orixá, né? Já que metade é uma, metade é outro, cara, tem um risco de percentual, assim, 1%, 2% aqui é da religião tradicional. Então eles não são ninguém. E esse negócio foi recuperado a partir do quê? Porque teve um trabalho antigo, feito na década, sei lá, de 50, do VG, junto com a Bimbolá, o André e a Bimbolá, né? Eles juntaram no Verdade de Fé, começaram a juntar os tratados de Fá, recolher versos, não sei o que, montaram lá e fizeram lá. Então o André e a Bimbolá sempre foi uma fonte confiável de ter versos, no qual eles dedicou, traduzir direitinho, ver as palavras certas, o VG também se preocupou com isso, né? Mas existe lá mesmo na Nigéria o pessoal de Oió, o pessoal de Fé, o de Oderremo, e tem ainda o pessoal dos Estados Unidos, né, que montaram lá a escola de Fá deles lá, né? Então, e esses versos, a documentação de versos pelo lado do africano, sempre houveram, né, antigamente, hoje não tem mais. Né? A última grande publicação de versos de Fá, eu gosto dele, tem gente que não gosta, é o Popula. O Popula fez lá um de Daifá imenso, né? Ele não fez o Zomodu, infelizmente ele não explorou o Zomodu, mas, cara, eu trouxe um bom para os Meiji estar lá. Foi a última grande publicação que eu vi de versos de Fá, tá certo? Né? Aí o Salame também, né? Ele fez uma boa publicação e parou por aí. Os africanos descobriram o seguinte, em vez de eu ficar publicando versos e ganhar dinheiro com livro, que não ganha mais dinheiro com livro, agora eles passaram a vender iniciação, culto, não sei o quê, para se preocupar com isso. Então existe hoje uma grande dificuldade de você conseguir versos de Fá, se você quiser aprender, né? Mas você tem então essas duas coisas. Então as pessoas quando fazem isso, e são diferentes, né? Eu sei porque eu já comparo, gente, assim, já estou acabando aqui, tá? Eu comparo lá, eu tenho os versos, né? Eu consegui coletar bastante versos de Fá de fonte nigeriana, e é o que eu uso a parte africana dos versos, tá certo? Eu não uso os pataquis. Não, eu não uso pataqui. Não vejo valor naquilo, não vejo valor teológico naquilo, não vejo valor literário em pataqui. Aquilo é mal feito, é uma invenção, tá certo? E é uma forma feia de você usar o orixá como personagem de história. Então, eu não gosto de pataqui, não uso, tá certo? Mas beleza. Vamos lá para a coisa, né? Estou falando dos versos. Então, os versos já é uma fonte difícil você achar. Então, você vai encontrar no Mermodu, às vezes, se você for olhar pelos versos, né? Você tem um conjunto lá, e eu não tenho só um verso, não. Tenho várias origens de versos que eu fico comparando, consolidando para ver o que é decente. Me dá muito trabalho fazer isso, tá? Já me deu muito trabalho, mas dá menos trabalho. Mas quando você olha algum determinado Odu pelo ponto de vista dos versos de Fá mesmo, e você olha pelo pataqui, você fala assim, cara, esses caras estão falando coisas diferentes, né? Ou seja, existe alguns deles de uma certa similaridade lá. Então, cara, estou dizendo o seguinte, você pegar um Babalaô africano que usa pataqui, usa tratados de Fá, né, o cubano e pataqui, ele pode estar falando um significado aqui e esse cara está falando um outro significado aqui. Olha, isso acontece mesmo. Tem Odus não, tem Odus que são parecidos. Sendo que os pataquis sempre são muito ruins, mas são parecidos, então você tem uma certa origem aqui. E às vezes falando com o valor, cubano é o seguinte, tem muita gente, né, cubano que, por exemplo, cubano, falando de Meiji, cara, eles não têm nenhum, assim, essa é uma coisa muito interessante no Ifá cubano, né? Cara, eles não sabem falar de Meiji, não sabem.
não sabe falar de e-mails. Mas, às vezes o cara está falando, às vezes ele tem umas técnicas, né? Talvez o cara está falando do A, mas ele não está falando do A, ele está falando da sombra do A, ele já fala sobre a sombra do. Então as pessoas ficam fazendo variações. Então é muito comum, cara, você ter aí duas pessoas falando coisas distintas para você. Então tem uma, assim, essa é uma conclusão que vai ter. E por fim, né, o que acontece, eu queria encerrar nesse meu longo vídeo aqui sobre esse assunto, né, não tão interessante, né, é o seguinte, a questão dos papagaios. Os papagaios são essas pessoas, cara, que lê os tratados e ficam repetindo, fazendo frases lá. E qual é o valor disso aí? Nenhum, qualquer um pode fazer isso. E qual é o conhecimento que tem você ficar? Tem gente que eu já vi, né, uma vez um bariaté, eu não gosto de usar o bariaté, mas por outros motivos, né? Eu acho que o bariaté é um cara de escopo amplo demais, né? Ele pode fazer qualquer coisa na face da Terra, né? O bariaté se entende que ele pode fazer qualquer coisa na face da Terra. Tudo ele pode, né? Beleza. Mas assim, eu acho que isso aí é um certo desvirtuamento que ocorreu. Mas, deixa eu falar, mas é uma coisa legítima que existe naquele lado dos cubanos, né? Eu estou entendendo que eles têm um escopo um pouco amplo demais. Eles se entendem como podendo fazer tudo, né? Eu acho que isso prejudica eles, né? Vamos lá. Então tem muita gente citando, tem Alfacan, eu falei no início, tem Alfacan, né? O cara que é Alfacan, o que você acha? Eu sou Alfacan, eu fiz Estefan, o cara citando Ifá como se fosse um especialista, não sei o que, com todo o direito, aquilo ali. O que ele é? Frasista, papagaio repetindo informação. Por quê? Porque é o seguinte, eu vou explicar para vocês, eu vou falar rapidamente a coisa mais importante que eu falo no vídeo, cara. A iniciação, cara, é um processo, não é uma cerimônia. Quando você vira Babalô, quando você se inicia, se consagra Babalô, ali começa um processo de transformação. Se você for uma pessoa correta, tiver estudo, não sei o que, procedimento, aquilo ali, aquele processo de iniciação se começa ali por você, né? Existe um processo no qual você vai absorvendo a coisa e aquilo vai te transformando. E a partir desse momento, você tem acesso àquelas energias todas, que você vê o Du, você vê a velha lá, né? O que acontece? Aquilo vai mudando a sua mente. Então, quando é que você vira Babalô de fato? Quando aquilo vai entrando em você, e você, o que a gente fala, né? Isso é uma coisa importante, você recebe o espírito de Elá, né? É aquele espírito de Elá, o espírito de iluminar, é o espírito de iluminar que vem na gente e ilumina o Babalô. É como se fosse ali os católicos, fosse esqueci, cara. A gente esquece as coisas, ficar velho, né? Os católicos têm uma expressão, né, que aconteceu com os discípulos, né, os apóstolos, no 30º dia, né, quando os apóstolos, depois de ter visto Jesus, eu vou falar isso aqui, fazer essa comparação. Depois que Jesus foi embora, né, os apóstolos, aqueles 12 apóstolos, ficaram 30 dias escondidos dentro de casa, né, assim, com medo ainda. Aí quando chegou no 30º dia, aconteceu um fenômeno lá, que veio uma energia de Deus lá, foi o Espírito Santo. O católico tem um nome para isso. Esqueci o nome. E aí iluminou essas pessoas, passaram a entender, falaram línguas, tem umas pessoas que usam, e saíram pelo mundo com coragem, já falando da palavra de Deus. Então teve esse processo, eu esqueci o nome, os evangélicos dão valor muito a esse negócio lá, teve um nome para isso, eu esqueci o nome desse evento que aconteceu. Mas assim, é mais ou menos a mesma coisa, é mais ou menos como também eu vi o padre Paulo Ricardo falando, qual é a diferença entre o católico, né? Ele falando lá, qual é a diferença do católico que senta no banco, assiste a missa, mas sai da igreja e não faz nada daquilo que ouviu, continua sendo uma pessoa ruim, comportamento, valores, não sei o quê, e aquela pessoa que vai e entendeu aquilo e se muda na vida dela. O que o padre Paulo falou assim, olha, cara, você pode ter duas pessoas sentadas no banco da igreja, uma do lado da outra. Esta aqui, ela recebeu ali o Espírito Santo, que ele fala, o Espírito Santo foi nela, modificou a vida dela, ele passou a ver a vida, passou a ver a Deus, aquele conhecimento de outra maneira, e vai mudar esse comportamento. Isso aqui só está ali ouvindo, batendo palma quando tem, rezando, não sei o que, isso, aquilo sai, mas saiu dali, a vida dela não muda nada, a pessoa continua sendo a mesma pessoa ruim, sem praticar, sem ser uma pessoa solidária, sem ter caridade, sem ser gentil. Então, o que eu estou falando disso é a mesma coisa com o Ifá. Você pode ter iniciado no Balaão. Se o espírito de Elá não for em você, você não vai entender o que acontece. Você não vai dar compreensão aos versos que você está aprendendo. Você não vai compreender. Só quando o espírito de Elá vai em você,
é que você absorve aquilo, é que aqueles versos, aquelas palavras, aquilo ali passam a ter sentido. Quando você começa a seguir aquelas informações, né? Quando você começa a ler aquelas orientações que tornam duro, você passa a mudar a sua vida, o seu comportamento, a sua prudência, a sua calma, a paciência entra em você, a gentileza, a forma, né? Aquilo ali entra e você passa também a ter a clarividência, a evidência para poder entender aquilo ali. Isso é verdade. A gente, quando vai interpretar, a gente tem ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem alguns odus que a gente usa. O Babalaô, através de lá, ele olha aquilo e aí ele consegue entender as amarrações e vai descobrir o que tem que falar com aquela pessoa. Não é uma coisa decorada. A consulta de Fá envolve um processo ali importante de você poder juntar essas coisas, né? De você saber o que você precisa, o que aquela pessoa precisa ouvir. E esse conhecimento é uma coisa meio difícil de explicar, mas é isso. É essa coisa do você conseguir fundir e aquelas palavras passarem a ter sentido na sua vida e você modificar seu comportamento. Então, quando eu vejo aí, né, encomenda, eu sempre já comentei isso uma vez, quando eu vejo em comentário pessoas que fazem comentários de forma grosseira, que xingam, né, como já teve lá no Facebook, o cara xingando isso e aquilo, não sei o quê. Aqui no caso lá era uma bariatriz, realmente é uma pessoa que não sabe nada de Fá, né? Um repetidor, um papagaio repetidor, né? Então quando você vê essas pessoas grosseiras falando aquelas coisas todas, eu expliquei isso, né? São pessoas que não são babalaôs, não são pessoas que entenderam, porque uma pessoa que entendeu, que é de Fá, que entendeu aquilo, ele tem outro conhecimento, outra visão de vida, outra visão de relacionamento com as pessoas, de paciência, de como chegar nos resultados dele. Então, somente o babalaô, de fato, é aquela pessoa que entendeu e percebeu, caiu aqui, o meu óculos. Só a pessoa que caiu e percebeu de fato. Então aquelas informações, aqueles versos, aquele conhecimento vai fazer sentido para essas pessoas que já tiveram isso. Então, como eu falei, iniciação é um processo. Então, eu digo para você, e aí, o cara tem acesso àquele livrinho e fica lendo? Cara, é verdade, todo mundo pode ter, agora finalizando meu vídeo finalmente, né? Todo mundo pode ter, todo mundo pode ver, pode ouvir, repetir, não tem problema nenhum, isso está disponível, você pode comprar, vai no Mercado Livre, vai em qualquer site, não vai na Amazon, você pode comprar o que você quiser, tá certo, né? Isso, repetir frase, repetir o conteúdo do verso não vai te fazer inteligente, cara. Não vai te fazer não vai te fazer útil para ninguém. Por quê? Porque o que torna você, o que torna suas palavras úteis, o que traz axé, né, para suas palavras, o que traz axé para suas palavras é a formação, é o babalaô com a formação, o babalaô com o espírito de Elá, é aí que as coisas passam a transformar as pessoas. Então, não adianta, você pode então sentar na frente de um cara, um frasista desse, um cara que decorou um Ofacã desse, um iniciado, o cara se acha, um pessoal de Lucume, né, um cara que já, como eu vi um outro idiota lá de uma ilha aí, qualquer, uma ilhazinha lá, eu sei todo, não sei o que, você repetir, sei um papagaio repetidor de frase, cara. O que é? É porque, cara, pelo comportamento dele, você vê que aquilo não entrou na alma dele, ele não aprendeu nada, é mais um cultuador de orixá, tá certo? Que teve acesso a versos de Fá e sai repetindo coisas. Aquilo não mudou o comportamento, ele se comporta de maneira péssima, maneira ruim. Então, duas coisas acontecem, né? Eu falei, a pessoa repete aquilo ali e aquilo não tem valor nenhum. O fato de ele estar ali na frente da pessoa falando aquelas informações, as palavras dele não tem nenhum axé, porque é a iniciação e o processo, né, de você se juntar com o Orumilá, através de Elá, que vai lhe dar axé às suas palavras, que vai passar a transformar o coração e a alma das pessoas, tá certo? E também é lá, através da compreensão, que você vai conseguir entender o significado daquelas coisas e te processar. Então é verdade, existe um processo transcendental nessa coisa de Fá, e que quando você inicia com a sua iniciação e você absorve isso, que aquela coisa se ilumina e você começa a entender as coisas, como é que se encaixa, como é que faz, como é que vai se formar. Então, é aí que você vira balão de fato, e é aí que aqueles versos passam a ter significado. Então você vai ter muita gente de orixá, muita gente não sei o que, repetindo coisas e não vão ter nenhum sentido, tá certo? Era isso, eu quis falar sobre muitas coisas nesse vídeo, acabou ficando, como sempre, fica longo, né? E acabei falando muita coisa, então eu falei sobre questão de formação, falei sobre essa questão de interpretação, falei sobre esse monte de fonte que tem para você poder saber diversas, né? Eu acabei juntando vários assuntos juntos, espero que tenha sido útil, né? Compensando esse período aí que eu fiquei longe. Mas essa era a informação para vocês entenderem mais ou menos isso aí da formação. Quem sabe quando a gente fala com o Valnei, a gente volta a abordar esse ponto que eu falei aqui, tá? Abraço a todos.